Um OVNI? Uma cidade submersa? Uma base militar nazista? Em 2011, encontraram um misterioso objeto nas profundezas do Mar Báltico. O objeto foi encontrado por uma equipe de exploradores conhecida como Ocean X-Team. Desde que encontraram a chamada anomalia do Mar Báltico, os cientistas tentam descobrir do que realmente se trata. E eu não estou falando apenas de alguns cientistas, pois equipes do mundo todo já analisaram as imagens do objeto, que continua sendo um enigma para não só especialistas no assunto, mas também para teóricos da conspiração e investigadores. Bom, a equipe Ocean X-Team vinha explorando os fundos dos oceanos, principalmente em busca de navios naufragados. Ao longo das buscas, eles encontraram garrafas de vinho, artefatos e tecnologia primitiva. Quando a equipe estava procurando no fundo do Mar Báltico, eles descobriram um objeto que nunca pensaram que encontrariam. Essa descoberta deu aos pesquisadores uma grande notoriedade mundial. Peter Lindenberg, o líder da equipe, teve algumas suspeitas sobre a sua descoberta. Na época, tudo o que ele pôde afirmar era que se tratava de uma formação rochosa simples e antiga. Porém, ele não descartou outras possibilidades. Lindenberg comparou o objeto com a descoberta de um novo Stonehenge, uma estrutura formada por círculos concêntricos de pedras que está localizada na Inglaterra. No mesmo ano, a Fox News lançou um vídeo anunciando a descoberta misteriosa no Mar Báltico, e a publicação deu o que falar. Muitas pessoas começaram a dar opinião sobre o que era esse objeto estranho, e algumas especulações eram simplesmente insanas, com algumas pessoas cogitando ser um OVNI que se acidentou e foi parar no fundo do mar. E, de fato, o design do objeto fez muita gente acreditar nessa teoria envolvendo o OVNI. O objeto, de mais ou menos 18 metros de comprimento, aparentemente caiu no mar e ficou à beira de um precipício. Na época, um jornal russo chegou a publicar a teoria de um oficial da Marinha que afirmava que poderia ser uma base nazista subaquática. Ele passou a especular que poderia ter abrigado as armas usadas para atacar submarinos, bem como navios de guerra. Outras especulações malucas afirmavam que poderiam ser os restos de uma cidade submersa. Alguns teóricos chegaram a dizer que se tratava de um monumento de 14 mil anos que foi construído pelos Atlantes na era paleolítica. A comunidade científica solicitou mais amostras e informações detalhadas sobre a anomalia. Eles até testaram todas as rochas que foram recuperadas do local e os resultados acabaram sendo inúteis. Todo esse clima de mistério fez com que essa descoberta fosse chamada de Mistério do Mar Báltico, ou Objeto Misterioso do Mar Báltico. O objeto principal parece ter bordas retas, linhas de construção e caixas desenhadas. O enorme topo em forma de cogumelo do objeto também tem rachaduras preenchidas com um material preto não identificado. Muitos o chamam de pedra gigante, portal para outro mundo ou estranhas formações de círculos de pedras feitas por alguma civilização do passado. O mistério em torno desse objeto, porém, não é por falta de conhecimento de seu tamanho e forma, e sim pela incapacidade dos exploradores e outros cientistas de categorizar o motivo de ela estar no fundo do mar. Sabe o que é mais estranho? Todos os equipamentos eletrônicos param de funcionar quando chegam perto do objeto não identificado. E isso não aconteceu apenas com a equipe que fez a descoberta, mas com todos os institutos que tentaram analisar o caso. Mesmo assim, muitos especialistas afirmam ter certeza que o objeto não é feito de metal. E por isso, não poderia ser uma prova de que extraterrestres estiveram em nosso planeta. Outras hipóteses dizem que o objeto é resultado da atividade vulcânica no fundo do Mar Báltico. Outros também acham que pode ser um vulcão, um asteroide ou um meteorito que caiu no fundo do mar há milhares de anos. Depois que essa coisa estranha foi encontrada pela primeira vez e as primeiras pesquisas para descobrir mais sobre o objeto em forma de OVNI foram ações insatisfatórias, outras explorações foram realizadas no local. A equipe que descobriu o objeto subaquático e vários outros cientistas internacionais realizaram uma série de operações de pesquisa para descobrir mais sobre as verdadeiras origens do objeto encontrado no fundo do Mar Báltico. Desde então, surgiram mais hipóteses sobre o que pode explicar essa descoberta. Os pesquisadores consideram a possibilidade de um lugar que foi submerso por um dilúvio e permaneceu intocado até que os exploradores o descobriram.
Outra hipótese fala sobre um objeto balístico alemão que caiu nas profundezas do Mar Báltico durante a Segunda Guerra Mundial. Essa lógica ganhou mais credibilidade, com muitos cientistas, pesquisadores e especialistas em guerra apoiando e defendendo essa teoria. Mais recentemente, foi revelado que a estranha forma da estrutura no fundo do mar não foi a única anomalia encontrada no local. Durante a investigação, os mergulhadores disseram que havia uma anomalia na superfície logo acima da estrutura. Como eu disse anteriormente, qualquer dispositivo eletrônico, mesmo telefones via satélite, pararam de funcionar naquela área logo acima do objeto afundado. No entanto, a equipe conseguiu recuperar uma amostra dessa estrutura submersa. Depois de realizar uma série de testes de laboratório, descobriram que a amostra continha limonita e goetita. Segundo especialistas da área, trata-se de metais que a natureza não poderia produzir sozinha. Mais interessante ainda é o fato de que também encontraram um artefato bizarro no mesmo território onde a anomalia do Mar Báltico foi encontrada. Chamado de artefato antigravidade. Apesar de ser analisado, foi indicado que esse objeto tem cerca de 140 mil anos. E mesmo que não seja possível verificar a veracidade da declaração dos especialistas que estudaram o artefato, convenhamos que toda essa história é muito estranha. Além disso, os pesquisadores também afirmaram que o antigo artefato tem certas propriedades bizarras, gerando um campo de energia sem precedentes e ainda não compreendido pelos pesquisadores. Mas se as afirmações sobre esse artefato são realmente verdadeiras, isso nos deixa uma pergunta inevitável. No passado distante, havia realmente alguma civilização avançada vivendo na Terra muito antes dos humanos? Apesar de todos esses fatos e especulações, há quem diga que não existe nada de misterioso na anomalia do Mar Báltico. Segundo Volker Bruchat, professor associado de Geologia na Universidade de Estocolmo, já declarou que ficou surpreso quando pesquisou o material, pois encontrou uma grande pedra negra que poderia ser uma rocha vulcânica. Porém, a sua hipótese é que essa estrutura foi formada durante a Idade do Gelo, muitos milhares de anos atrás. Em outras palavras, muitos dos outros especialistas que estudaram o caso sobre o objeto do Mar Báltico acham que não há nada de misterioso nessa descoberta. Segundo Volker, o fato que foi ignorado pela equipe da OceanX é que a maioria das amostras que eles trouxeram do fundo do mar são granitos, gneisses e arenitos. Amostras que são exatamente o que se esperava ver no Mar Báltico. Junto com as rochas, os mergulhadores também entregaram a ele um único pedaço solto de rocha basáltica, um tipo de rocha que se forma a partir da lava endurecida. Isso está fora de lugar no fundo do mar, mas não é incomum. Como toda a região do norte do Báltico é fortemente influenciada pelos processos de degelo glacial, é provável que tanto a característica quanto as amostras de rocha tenham se formado em conexão com processos glaciais e pós-glaciais. O mais provável é que essas rochas foram transportadas para lá por geleiras. O que acontece é que as geleiras geralmente têm rochas embutidas nelas. No final da Idade do Gelo, quando as geleiras do norte da Europa derreteram, as rochas dentro delas caíram para a superfície da Terra, deixando depósitos rochosos por toda a parte. Às vezes, são chamados de erráticos glaciais ou rochas de equilíbrio. Além disso, é preciso considerar que a ilustração amplamente reproduzida foi criada por um artista gráfico em que o objeto do fundo do Mar Báltico é representado como um belo sítio arqueológico semelhante à Atlântida. Contudo, só houve uma imagem real do objeto do Mar Báltico, a imagem original da varredura de sonar capturado pelos mergulhadores, no qual o objeto se assemelha a uma nave espacial OVNI acidentada. O problema é que a imagem do sonar deveria ser desconsiderada, já que contém numerosos artefatos que dificultam a interpretação. Então, segundo essa versão, a descoberta é apenas um depósito glacial descoberto em uma varredura de sonar de baixa resolução. Desde então, surgiram várias hipóteses sobre do que realmente se trata. Afinal, estamos falando de uma cidade perdida? Pode ser um asteroide que caiu há milhares de anos e só encontramos agora? Realmente, estamos falando de um OVNI que caiu na Terra? Infelizmente, até o presente momento, não temos as respostas para todas essas perguntas.
E talvez nunca descobriremos a verdade sobre a anomalia do Mar Báltico. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau!